Ora, boa tarde, Macanudos. Estamos novamente com o grande Vítor Reis, que tem imensas coisas sobre o CB e sobre a rádio para contar. E eu estava aqui em off à conversa com ele e disse, não, pera lá, vamos gravar porque isso é importante ouvir esse testemunho. E estávamos precisamente a falar da ameaça dos telemóveis naquele tempo. Pois, vamos ver, a Banda do Cidadão tinha fundamentalmente três utilidades importantes. Uma, não vou descrever isto pelo nível de importância, mas vou descrevê-los assim. Uma era a utilização para entretenimento, conversar. E especialmente com o aliciante de se poder falar em determinadas alturas com todos os países do mundo. Era a primeira rede social. Era a primeira Não tinha esse nome, mas foi. Era uma rede social. Aliás, comparo muito, eu enfim, tive um pouco no início nos começos também, enfim, é o meu destino estar nos começos, tive um pouco nos começos da internet. E realmente comparo muito os chats que foram surgindo a diversos níveis com o que era realmente a Banda do Cidadão. Até hoje, os e-mails, quando temos um Gmail que já está saturado e, portanto, já não há Miguel Santos possível, a pessoa põe o Miguel Santos 1969 ou uma coisa qualquer. E eu lembro, quando entrei no CB, tive que escolher um nome de estação, eu gostava do Pato Donaldo e ficou o Donaldo. E depois alguém disse, mas já há uma estação Donaldo. Então o que é que fiz? O que as pessoas faziam? Acrescentava o número do ano em que comecei a falar. Ficou Donaldo 85. É isso, é verdade. O problema é idêntico e as soluções são idênticas. Portanto, as pessoas utilizavam muito isso para conversar. Pronto, para conversar. Para conversar, e era muito interessante conversar porta a porta, com os vizinhos, primeiro, com certeza, normalmente era assim, depois mais longe, e depois para o estrangeiro. Inclusivamente, digamos, era uma conversação sem conhecermos visualmente com quem falávamos, o que era uma alegria quando realizávamos as chamadas verticais, em que as pessoas se encontravam e tu é que és não sei quantos, tu é que és não sei quantos. Portanto, era o simples entretenimento da conversa. Conversar por conversar, praticar línguas. Ficou muita gente a falar italiano na altura, porque a Itália era muito forte no chamado DX, contacto de longa distância, e portanto isso era uma das utilizações. Depois havia uma utilização caseira. Uma utilização caseira que era muito interessante. E eu era um praticante dessa utilização caseira. Saíamos do emprego, ligava o rádio e a minha mulher estava já então na margem sul e eu comunicava com ela a dizer, olha, já saí, vai adiantando o jantar. E isto era... Eu fazia isso e milhares de pessoas faziam. Portanto, era a utilização caseira. E depois havia uma utilização, e essa realmente é, digamos, a coroa de glória da Banda do Cidadão, que era a de utilidade pública. E essa, até nesta conversa, podemos ir um bocadinho mais longe. Continua. Efetivamente, com o aparecimento dos telemóveis, começou a ser mais prático a pessoa sair do emprego, ligar o telemóvel para casa, para o fixo ou para o telemóvel de casa e dizer, olha, saí, vou a caminho para jantar. Isto porquê? Porque realmente quando nós utilizávamos a Banda do Cidadão, era um sítio aberto, toda a gente sabia que o Vítor Reis tinha saído do emprego e que ia para casa jantar. Não tinha nada de mal, como é evidente. Mas há sempre aquele problema da intimidade, enfim, e o telemóvel veio realmente cercear esse aspecto. E notou-se com o aparecimento do telemóvel o desaparecimento de muitas unidades de CB, especialmente até
nos barramóveis, nos carros. Depois aparece a internet. E a internet, mesmo nos IRCs e não sei o quê, nos seus primórdios, já possibilitava com contactos ainda mais íntimos, digamos assim, entre as pessoas, o que também veio retirar alguns utilizadores. E, finalmente, o grande golpe no interesse fundamental da banda do cidadão verificou-se quando realmente os euros passaram a ser mais importantes do que o socorro e salvamento. E criam-se meios de comunicação de socorro altamente sofisticados, aliás, foram-se sofisticando consoante a própria tecnologia foi avançando, e esqueceu-se completamente o menos sofisticado de todos eles, que eram as radiocomunicações via banda de cidadão. E acessíveis a todos e que já existiam. Acessíveis a todos, já existiam. Praticamente todos os quartéis de bombeiros voluntários tinham um rádio instalado em escuta em canal 9, o que quer dizer que cada um daqueles 30.000 utilizadores da banda de cidadão podia dar um alerta para uma situação de emergência, de fogo, de desastre, seja do que for, ao momento, e diretamente para a entidade que socorria. A proteção civil ainda estava muito embrionária e não estruturada como se encontra hoje em dia, em que, quer queiramos, quer não, um alerta de socorro passa por uma série de filtros até ser dado e comunicado à entidade que vai socorrer, e isto tirou um dos aspectos que mais tocava aos utentes da banda de cidadão, que é a sua solidariedade. Gosto sempre de referir, e refiro isto, muitas associações no país realizavam atos semelhantes, mas eu conheço muito bem a ação desenvolvida pela banda do cidadão no chamado perímetro da Caparica, concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra. E recordo-me perfeitamente que, por exemplo, na época balnear, o Caparica CB instalava uma base no posto de turismo da Costa da Caparica, que já não existe, era um pavilhão que existia ali na praça principal da Costa da Caparica, e instalava em cada banheiro, ao correr dos quilómetros de areal, uma estação de CB com um operador permanente diariamente, até ao pôr do sol. Isto implicava que umas 20 ou 30 pessoas, durante anos, e isto é pura verdade, não tiveram férias a não ser nos postos de comunicações de rádio. E isso o que é que trouxe? Trouxe tantos salvamentos que foram pedidos e efetuados ao momento, para os bombeiros da Trafaria, para os bombeiros de Cacilhas, até para os bombeiros de Almada, um pouco mais longe, e que rapidamente se colocavam no local, porque, independente de tudo mais, os operadores de rádio CB desta altura possuíam normas exatas para comunicar as situações de emergência, onde estavam, o que é que estava a acontecer, o que é que julgavam ser preciso, deixando embora a consideração dessa necessidade às entidades de socorro. É curioso que ainda hoje, hoje é meu vizinho, calhou, há um indivíduo que sempre que me encontra me diz assim: você salvou uma vida. Porquê? Porque um dia ele vinha de carro, enfiou o carro numa ravina, ficou lá preso em baixo, não conseguia sair nem ele nem o carro, e realmente eu passei cá em cima, vi o carro, chamei os bombeiros, foram lá tirar o homem e salvaram-lhe a vida. Mas quem diz esta situação diz milhentas situações em que os utentes da banda do cidadão sentiam-se úteis,
sentiam-se solidários e aplicavam a sua solidariedade a situações reais. Essa situação tendo desaparecido, um dos motivos principais que muitos utentes da banda do cidadão, a partir dessa altura, tinham os seus equipamentos CB, perdeu-se, desativaram os equipamentos e, enfim, felizmente, segundo tudo indica, estão a voltar e que voltem em força, porque continuam a ser precisos. É curioso, continuam a ser precisos. Há bocadinho falei no CB açoriano. O CB açoriano foi a primeira entidade, quando foi a grande catástrofe do vulcão dos Capelinhos, foi a primeira entidade a colocar o alerta no continente. Ninguém conseguia, nem via telefone, nem via rádios, seja lá de que nível fosse, comunicar com o continente, a não ser a banda de cidadão. É evidente que depois, nos órgãos de comunicação social, disseram os radioamadores, com todo o respeito que tenho pelos radioamadores, não foram os radioamadores. Foi realmente um utente da banda de cidadão, membro do CB açoriano, que colocou o primeiro alerta no continente para fazer deslocar para os Açores os meios de socorro necessários. Mas todas estas situações vão desmotivando realmente, ou foram desmotivando, porque não era a conversa que apareceram meios de conversação muito mais atuais e dinâmicos. Não era realmente o que falar para casa. Os telefones hoje em dia fazem tudo isso. Era o espírito de solidariedade que realmente os utentes da banda de cidadão tinham. Mas quem diz isto diz muito mais. Ainda enfim, este fim de semana houve uma corrida de atletismo, não interessa, não é importante dizer, mas muita gente sabe que se realizou essa corrida de atletismo, onde durante anos a fio o Caparica CB garantiu a assistência rádio em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, que garantia os meios de socorro, em comunicação permanente desde o princípio da corrida até ao final da corrida, acompanhando os mais idosos, acompanhando-os com mais dificuldades. Recordo-me perfeitamente, isto é uma história curiosa, pode dar lugar a outro vídeo, mas é uma história curiosíssima. Aqui na freguesia da então Monte Caparica, que depois foi subdividida, realizava-se uma prova de atletismo noturno. Uma prova de atletismo noturno, onde realmente as unidades móveis do Caparica CB começaram a apoiar essa prova. Porquê? Um dos grandes problemas das provas de atletismo noturno são as pessoas que conhecem bem os caminhos, fugirem do traçado principal e chegarem primeiro. Portanto, eu não só fazia essa vigilância, como um acompanhamento de socorro. E lembro-me perfeitamente de um ano em que, inclusivamente, tivemos aqui um colega CBista de Coimbra que veio a perceber-se como é que este trabalho era feito e que também participou connosco. Partimos e, ao chegar aqui a um cruzamento próximo, recebemos uma comunicação do primeiro carro que ia com banda de cidadão. Atenção, colegas, não sei o quê, tenham cuidado, porque a GNR está-nos a mandar parar a todos, porque vamos com o rotativo de emergência, estamos a mandar a todos, tirem os rotativos, não sei o quê. E assim foi. Resultado, a GNR contou os carros, a prova realizou-se, teve o apoio necessário. Contou os carros, contou os atletas, apreendeu os rotativos, multou não, queria multar a entidade organizadora pelo número de carros, pelo número de atletas que iam participar, pelos rotativos, bem, uma série de coisas. Na altura, efetivamente, envolveram-se as entidades principais aqui do Burgo e a GNR retirou todo esse desejo de punir estes atrevidos e em contrapartida pediu, porque não tinha, era tempos difíceis também, já foi há uns bons anos, pediu se realmente o Caparica CB lhes cedia para um jeep um dos rotativos que tinha. Queria apreender, por isso é que eles queriam apreendê-los. Um dos rotativos foi cedido e a verdade é que encontramos depois nessa guarnição
da GNR, amigos do coração, pá, que nos facilitaram a partir daí todo o trabalho de rádio emergência que desenvolvíamos na zona. Mas isto para dizer que havia realmente fatores mobilizadores que se foram perdendo. E eu digo que é bom que voltem os CBistas, os mais antigos e os mais novos, é evidente, que venham mais novos e que com este espírito de solidariedade, porque já se devem ter apercebido, embora as notícias tentem camuflar o principal, que a banda do cidadão continua a ser fundamental para o alerta das situações de emergência. São, quer queiramos, quer não, são os primeiros a chegar e a ter um meio eficaz de radiocomunicação da situação de emergência. Depois, as entidades oficiais têm filtros de Serviço Nacional de Proteção Civil, de Serviço Distrital de Proteção Civil, de Serviço Municipal de Proteção Civil. Tenham os filtros que tiverem, o ato solidário de comunicar essa radioemergência, essa emergência, comunicá-la via rádio, está feito e deixa-nos com certeza cheios de orgulho e muito, muito tranquilos. Eu recordo que até inclusivamente nos parques de campismo, e são muitos que existem aqui na costa de Caparica, permanentemente havia uma estação de rádio CB. O Caparica CB anualmente desenvolvia um trabalho de dinamização da utilização, isto em colaboração com uma empresa da especialidade, da utilização de extintores nos parques de campismo, coisa que a grande maioria dos utentes tinha o extintor, mas não o sabia utilizar corretamente. Vinham técnicos, promovidos pelo Caparica CB, técnicos dessa entidade, que vendia extintores, mas não vinha para vender, ensinar as pessoas a trabalhar. Portanto, há muito trabalho a desenvolver pelos utentes da banda do cidadão, em termos da potencialidade de comunicação rádio, de estarem mais perto das pessoas. E eu, pessoalmente, continuo a defender a importância que hoje começaram a aparecer, hoje, enfim, há 2 dias ou 3, começaram a aparecer anúncios na televisão que deviam ter sido feitos no inverno, no meu ponto de vista, a apelar aos locais, o que é que devem fazer. Cada localidade, cada aldeia deveria ter o seu elemento conhecedor, não só de toda a engrenagem de salvamento, como também de comunicação rádio. Cada localidade, se tivesse esse meio de comunicação, tinha possibilidade de comunicar a um momento a existência, por exemplo, de um fogo. E um fogo, ao ser pago nos primeiros 45 minutos, ou não há quem consiga apagar esse fogo. Portanto, tivemos uma época em que o CB tinha essa utilidade e eu agora percebo, pelas suas palavras, que esse sentir-se útil, porque havia a possibilidade. Eu lembro que era eu miúdo e realmente eu ouvia a chamada central dos alertas, que era dos guardas noturnos. Exatamente. E eles chamavam e respondiam e eu de vez em quando ouvia e aquilo era no CB. E era uma coisa séria. Claro. Ninguém se ia lá meter com eles. Não. E com os bombeiros voluntários ninguém se metia também. Portanto, realmente, se isso desaparece, a pessoa tem menos uma utilidade para ter o rádio. E é aquela que mais sentido tem para a pessoa. Porque, quer queiramos que não, o ser humano é um ser solidário, por natureza. E se sentir útil, e se sentir que está a contribuir para que o sofrimento de outras pessoas diminua, sente-se realizado. Utilizando a banda do cidadão, neste caso concreto. Ora, muito bem. Vamos tentar puxar um pouco por isso. Não quer dizer que volte a ser como era no passado, mas por outro lado havemos de encontrar alguma utilidade que dê um novo fogo a isto. E que por acaso existe. Mas isso fica para outro vídeo. Cada um puxa pela sua cabeça. Vitor, grande Oscar Bravo. Muito obrigado.